Ana Maria Primavera nasceu na Áustria dia 3 de outubro de 1920 e veio a óbito em São Paulo dia 5 de janeiro de 2020. Foi uma das pioneiras na preservação do solo e recuperação de áreas degradadas, abordando o manejo do solo de maneira integrada com o meio ambiente. Ana Primavera teve uma adolescência um tanto quanto complicada em relação aos lugares que estudou. Ela entra no internato Sacré-Cœur e foi uma ótima aluna, recebeu grandes prêmios e era muito admirada pelos professores. Mas foi expulsa em pouco tempo por ter arrumado briga, ela não se dava tão bem com os colegas de classe. E após mudar de escola, Ana, nas últimas semanas de aula, é acusada de ser nazista por conta do desaparecimento de uma colega de quarto. Ela é retirada da prisão pelo seu pai e acaba sendo mandada para viver com seu tio-avô, que vivia em Dresden, capital da Saxônia. Por conta dos problemas que a Ana teve na escola, a mesma teria que prestar serviços braçais se quisesse ingressar em uma universidade. E foi o que ela fez, ela prestou serviços à RAD, uma organização estatal que convocava os jovens a prestar serviço gratuito no campo. Ela escolheu ir para Maruzen, ao norte da Alemanha, onde carregava esterco e cuidava da plantação. Devido aos trabalhos prestados na RAD, Ana consegue ingressar na faculdade. Era a Universidade Rural para Agricultura e Ciências Florestais, a qual cursou engenharia agronômica. Além das curiosidades geradas pelo seu curso, ela estudou também uma agricultura que não recebia o nome de ecológica, mas dava uma grande importância ao solo, o que foi importante para Ana ao decorrer dos anos. Ainda na faculdade, Ana conheceu Arthur, um rapaz que cursava engenharia agronômica junto com ela. Durante o tempo em que foram se aproximando, eles precisaram se afastar, pois Arthur havia sido chamado para outra universidade e Ana fora para a França por um tempo. Depois de alguns anos, os dois se encontraram novamente e Arthur pede a mão de Ana em casamento. Ela aceita, com a única condição de que não ficariam noivos para isso. Aos 22 anos, Ana se forma, tendo prestado gradualmente os exames, e retorna mais tarde como assistente do professor Sequeira, orientador de seu doutorado e uma das maiores autoridades da Boco. O casal se muda para o Brasil trazendo o filho Odo, já com 8 meses. Eles desembarcaram no Rio de Janeiro, foram para São Paulo e depois para Passos, em Minas Gerais. Lá nasce a segunda filha, Karen, e depois o caçula, que também se chamava Arthur. Em 1956 mudaram-se para São Paulo, mais especificamente para Vila Madalena. E com o sucesso da recuperação do solo em Sorocaba, Arthur e Ana foram consultados para dar aulas no Rio Grande do Sul. Eles aceitaram o convite e foram para a Universidade de Santa Maria. Então eles passaram a lecionar na universidade e foi onde Ana desenvolveu um projeto para transformar a dinâmica da vida no solo em desenho animado de longa-metragem, ou seja, o primeiro do mundo. Arthur morreu no dia 22 de agosto de 1977 devido a um câncer. Pouco tempo depois, Ana decide comprar uma fazenda no interior de São Paulo para se dedicar à agricultura. Aposentada, tocou por muitos anos sua própria propriedade agrícola em Itaí, no estado de São Paulo, onde colocou em prática os conceitos de agricultura orgânica. Ana viveu em Itaí por 32 anos. Teve muitos problemas em relação ao solo seco e infértil, mas aceitou o desafio de tentar recuperá-lo, e de fato, ela foi conseguindo isso aos poucos. Em 2012, deixa a fazenda e passa a morar em São Paulo com a filha Karen. Aposenta-se definitivamente, deixando um enorme legado em livros, palestras e cursos. Em 2016, tem sua biografia lançada, depois de 6 anos de pesquisa. E seus livros passam a ser reeditados pela editora Expressão Popular. E a agroecologia, ou a prática de uma agricultura ecológica, mostra-se como única alternativa para a preservação dos solos e, portanto, da vida do planeta. Foi também fundadora da Associação da Agricultura Orgânica, uma das primeiras associações de produtores orgânicos do Brasil. Seu livro, Manejo Ecológico do Solo, a Agricultura em Regiões Tropicais, é considerado uma obra de referência nas ciências agrárias. Infelizmente, no dia 5 de janeiro de 2020, Ana Primavera faleceu, tendo sido uma mulher importantíssima para a história da agroecologia, deixando seu legado e seus ensinamentos como um rastro na terra, por onde todos seguem. Olá, meu nome é José e estarei responsável de apresentar para vocês uma das maiores intelectuais no meio ecológico e agroecológico. Estamos falando de Ana Primavera. Antes de começar, gostaria de mostrar uma definição de ecologia dada por ela mesma em seu livro Manejo Ecológico. Ecologia é a ciência que estuda a interação dos equilíbrios dinâmicos dos diversos lugares com a sua vida, seus solos, seu conjunto, o meio ambiente como um todo. Bem, Ana Primavera estará responsável pelos estudos do solo, entendeu o solo como um organismo vivo e não só como uma área de utilização e descarte,
e estará responsável por contribuir com pesquisas, artigos, desenhos e livros. Vamos falar um pouco do seu livro Manejo Ecológico de Pragas e Doenças, de 1988. Nesse livro ela vai falar que existe um imaginário popular. Como ela mesmo disse, quando se pensa em pragas e doenças, imediatamente se imagina em agrotóxicos, como se fosse uma solução prática e simples. Ela vai dizer que a agricultura, que a gente chama de agricultura técnica, é a base para o conhecimento de uma boa cultura e uma preservação do meio ambiente. Com a utilização de conhecimento dos camponeses e pesquisas práticas da área técnica, podemos contribuir para a área sem agredir o meio ambiente. E a agricultura tradicional, que ironicamente chamamos, que foi substituída por utilização de fertilizantes, agrotóxicos e defensivos. É isso que ela vai mostrar nesse livro que não podemos mais utilizar. Logo depois, com essa agricultura tradicional, começamos a identificar os insetos como se eles fossem invasores, enquanto na verdade eles já estavam ali antes mesmo de nós chegarmos. Ela vai mostrar que com os insetos podemos manter um equilíbrio dinâmico da natureza, a cultura e o plantio, mostrando que os insetos não são invasores, mas sim que podem ajudar a defender de outras pragas, e mostrando a ineficácia de agrotóxicos e defensores. Aqui tem uma pesquisa que ela fez no livro dela, Manejo Ecológico ainda. É antiga, mas aqui pode mostrar com uma base como ela se firmava mesmo em pesquisas práticas no campo. Enquanto em 1956 somente 193 pragas eram conhecidas no Brasil, em 1976 já eram 592. Isso utilizando defensivos. Aqui podemos colocar aqui sobre uma adaptação dos insetos, das pragas e doenças, do uso de agrotóxicos. Então, quer dizer, quanto mais agrotóxicos, mais essas pragas vão se adaptar e mais doenças vão surgir. E isso aqui vai surgir variações. Isso aqui é darwinismo puro. A teoria da evolução das espécies é aquele que se adapta. Continuando. Por exemplo, as joanias são predadores eficientes. Elas podem controlar diversas outras pragas ali presentes na cultura. Então ela vai dizer que para a solução de alguns problemas, nesse livro ela vai apresentar algumas soluções para defender de pragas e doenças. Um solo morto, como o próprio nome diz, é um solo sem vida, onde há pragas, uma alta temperatura, doenças, falta de vida, falta de nutrientes e falta de água. Obviamente, não é porque um solo tem uma dessas características negativas ou todas que não pode ser usado para plantio, mas o trabalho nele irá ser maior. Enquanto um solo vivo, como o nome também diz, é um solo com vida, onde a presença de vida, como bactérias, fungos, insetos, etc., e uma boa temperatura e água. Os solos vivos, mesmo já sendo bons para o uso, ainda podem não estar 100% saudáveis. Já os solos mortos nunca são, mas ainda há coisas que podem ser feitas para melhorar os dois tipos de solo. Alguns jeitos são bases de controle ecológico de pragas e doenças, controle da vida do solo através de suas diversidades e aumento da resistência das plantas, o NPK. Quanto aos solos mortos, é bom, em especial, o plantio de espécies leguminosas, como feijão, ervilha, lentinha, grão de bico, amendoim e vagem. É muito benéfico, pois esse grupo é capaz de capturar e fixar o nitrogênio no solo, melhorando o solo aos poucos. Ana Primavera foi uma grande pioneira na agricultura ecológica do Brasil, que acreditava fielmente que o solo é um próprio ecossistema onde seres simples comuns como bactérias fazem bastante diferença, que o solo era o principal na agricultura. Aqui é um dos seus pensamentos sobre a decomposição do solo e como ele é importante. Não seria mais um planeta azul, mas um planeta fantasma, sem vida, que somente viajaria pelo espaço com uma imensa carga de cadáveres. E se as plantas mortas continuassem não se decompostas, a vida vegetal já teria acabado há milênios. Portanto, a decomposição é tão importante quanto a formação. Lutar pela terra, lutar pelas plantas, lutar pela agricultura, porque sem agricultura nós vamos acabar. Ana Primavera.